Salve, galera. Fabi e Ronaldo com mais um Leg Trânsito Podcast. Hoje recebendo aqui essas duas feras, José Astrogildo. Astrogildo José. E Alessandro. Eles são proprietários do CFC na cidade de Governador Valadares e também trabalham na representatividade dessa classe junto ao Cipro CFC, Sindicato de Proprietários de Centro de Formação de Condutores de Minas Gerais, não é? Justamente. O Astrogildo como diretor. Chamar o Astrogildo de Zé, vai ficar mais fácil, Pode né? chamar, pode chamar. Pode chamar de Zé. Zé como diretor. E o Alessandro como ex-presidente, né? Ou presidente afastado, como é que eu posso dizer? Pode ser presidente licenciado, né? Licenciado. Já vocês vão descobrir por quê. Antes de mais nada, lembrar que nesse episódio está rolando 2 Pix de R$100. E como é que faz para ganhar, Fabi? Gente, tem que ficar muito atenta. Eu confesso que eu tenho que ficar muito atenta para conseguir anotar esses códigos, tá? Durante o episódio... A culpa é do diretor ali, ó. Diretor, 5 segundos. O pessoal tá reclamando que tá subindo e Nem sumindo eu tô rápido. vendo, mais rápido que o flash, sumiu. Ontem, quando eu fui ver o primeiro, já era o código 4 já. O episódio tá bom. Segura uns 5 segundinhos, dá uma piscada, depois some. Combinado? É o seguinte, Vai gente. lá. Durante o episódio vão aparecer 5 códigos, cada código com 3 letrinhas, bem aqui do lado do Ronaldo, que é do lado direito do monitor. Então, você tem que ir anotando esses códigos. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem escrito assim, ó, cadastro... Vale Pix. Vale Pix. Você vai preencher o cadastro, assim, é o nome, telefone e os códigos. O primeiro a comentar já ganha R$100. Não é sorteio. O primeiro não é Primeiro é o sorteio. mais rápido no gatilho. Exatamente. Clicou o lá, primeiro botou comentou... 5 códigos, 100 na conta. Isso. E o segundo Pix de R$100, você tem de hoje, desse episódio, até o próximo domingo, para assistir o episódio e anotar aqui embaixo que você vai concorrer ao sorteio de R$100. Esse sorteio acontece sempre no sábado, às 14 horas. Só fazendo uma correção. A partir do próximo episódio, eles serão exibidos na quinta-feira. A gente vai mudar. Ao invés de exibir no domingo, conforme sempre tem acontecido, a gente vai exibir na quinta. Então, é de hoje até a Quinta-feira? próxima quinta-feira. Ah, tá. Porque no início eu perguntei para ele como é que seria, ele falou que ia acontecer normal, até domingo. Mas então tá. Ela que não prestou atenção. Então tá, gente. De hoje até quinta-feira Até a próxima tá valendo. Você pode assistir esse episódio e mandar os 5 códigos que você vai participar do sorteio do Vale Pix de R$100. Beleza? Bora então conversar com essas feras aqui que vieram de tão longe. Tão longe nada, né? Valadares tá ali, né? Pô? Pulim. Pulinho do Mineiro. Tão longe, mas não é tão perto também, não. Ô Zé, qual que é o seu CFC lá em Valadares? Meu atual. Atual. São isso. 2 CFCs. São 2? 2. Dentro de Valadares Dentro de mesmo? Valadares. Dois? E o Alessandro? E Rio Doce. Rio São Doce? 2 CFCs Dois também? Rio Doce, né? O Rio que passa dentro de Valadares é Rio Doce, não é? Meu Isso, Deus. o Rio Foi Doce. contaminado ali pelo problema do Brumadinho ali. No caso do Brunadinho, não, Mariana. 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 Ah, tá. É isso aí. E já foi totalmente recuperado o Rio? É difícil afirmar, né? Mas eu acho que os impactos disso vai durar muito, né? Mas Muitos anos, né? a última enchente mesmo mostrou que não, né? Porque quando o rio encheu, as casas que foram atingidas, né? Tinham muito minério. Lama com minério, né? Ficou claro isso na enchente do ano retrasado. É o impacto ambiental para muitos anos, né? Mas vamos falar então da nossa classe aqui, CFC. Eu tive autoescola durante muito tempo. Comecei em autoescola em 98, em 2004 eu montei a minha, resolvi aventurar, hein? Aí montei uma pequena rede, 4 autoescolas, fui espalhando aqui em algumas cidades. Fui até 2012 eu passei no concurso público e resolvi ser feliz, né? Literalmente, né? Você viveu um período muito bom, né? Até 2012 foi um período... Vou te dizer que não, eu vou te falar por quê. Nós pegamos 2007 a greve, né? Mas ele não estava na região, né? A região dele não foi... Não teve, não. Aqui não foi afetado pela greve, não. Mas em 2012, quando eu saí do ramo de autoescola, quando eu saí assim, eu passei o ponto, né? Vamos dizer assim, porque eu fui ser servidor público e o Detran de Minas não permite que você vincule nesse servidor público a CFC, então eu tive que abrir mão. E então passei para frente. Mas na ocasião, cara, eram 9 autoescolas aqui dentro de Manhuaçu. 9 numa cidade. Hoje você tem cerca de 100 mil habitantes, mas na época era 80 ou pouco mais do que isso. 9 autoescolas. Uma para cada 9, 8 mil habitantes. Valadares, a realidade é outra. Valadares, né? Agora, né, com a abertura desenfreada aí. Como é que tá lá antes dessas aberturas que teve? Nós éramos 19, né? Eram 20, né? Até o ano passado, 20. E uma população de
300 mil. Próximo de 300 mil. Não é muito melhor do que estava aqui não, né? Aqui a gente tinha aí 9 para 90 mil, 10 mil cada uma. Mas na verdade, dentro da legislação, o ideal seria uma para cada 15 mil, né? Eleitores. Eleitores, né? Que é uma vinculação mais próxima dos postulantes. 45762, né? Em cima do decreto, né? A média no estado gira em torno de girava, né, a cada 9, 10 mil a média no estado. Com essa abertura agora, esse número vai cair drasticamente. E surgiram novas autoescolas lá em Valadares já? Sim, já temos mais 5. 5? Sim. Alguém dele mesmo que só replicou ele com filiais ou tem gente nova? Também, né? Filiais, mas principalmente gente fora. Uma coisa interessante, Alessandro e Zé, você provisoriamente licenciado, mas sempre ligado aí ao CIPRO, que é o Sindicato de Proprietários de CFC. De 2015 para cá, não foi? Isso, final de 2015 até o início desse Uma ano. coisa assim, é a visão que eu tenho. O sindicato, ele é uma instituição jurídica que vai dar força, fortalecer a classe. No que exatamente que o sindicato ele tem a oferecer para o centro de formação, para os proprietários, que venha fortalecer? Em que sentidos que o sindicato, aí você como atual diretor, você como presidente licenciado, pode ficar à vontade. Na verdade, a nossa instituição trabalha mais pelos holofotes, né? Então, assim, a gente busca, junto ao Detran, alguns benefícios, a gente já buscou, o Alessandro vai saber até falar melhor, várias, como diz, vários apoios ao CFC, né? Como, por exemplo, a diminuição do valor da taxa de renovação de credencial, né? Inclusive, há um mês atrás, nós tivemos no Segov, na Secretaria de Governo, pleiteando aumentar para 2 anos a renovação do alvará. O Alessandro teve com o Cleitinho, deputado, pleiteando também a extinção da taxa da LADV, que é um serviço que o cidadão paga e a gente é que faz todo o serviço, né? O próprio órgão mesmo não se incumbe de nada. Então, quer dizer, o cidadão só paga e a gente que efetua o serviço. Então, a gente, assim, o trabalho formiguinha, a gente vai costurando por fora. E tem inúmeros outros trabalhos que a gente faz. O Alessandro vai saber até especificar melhor, né? Basicamente, a representatividade, né? Ou seja, buscar, esse foi algum dos exemplos que o Astrogildo colocou, buscar representar o setor junto ao poder público, né? Com o grande desafio que você não tem o poder de decisão, né? Então, você tem que fazer o convencimento e mostrar, né, para o poder público a necessidade de se aprimorar o processo. O Astrogildo citou alguns exemplos, né? Hoje o setor ele é muito atacado, né? Tirar a carteira é muito caro. Por que é muito caro? A culpa não é da autoescola. A autoescola ela presta um serviço que foi concedido a ela. E além disso, a gente tem a questão operacional, que eu acho que é o grande desafio do setor, é vencer as dificuldades operacionais. A gente está vivendo, por exemplo, um problema generalizado com sistemas que a gente utiliza no dia a dia. Isso impacta... Prodente. Isso impacta as empresas e principalmente os candidatos, né? Os candidatos muitas vezes não acreditam, né, quando chega numa autoescola. Mas o grande desafio nosso é representar o Centro de Formação de Condutores junto ao poder público, fazer com que, por exemplo, a gente não tenha legislações que possam impactar e dificultar ainda mais, né, a vida do setor. A gente viveu durante muitos anos e vem vivendo, né, a cada dia uma ameaça nova, né, senadora, deputados, o tempo todo querendo atacar o setor e querendo tirar a atividade de uma forma totalmente populista, né, que esse é o grande ponto. A verdade é que quem está lá em cima não sabe a realidade de quem entrega o serviço. E vocês fazem isso, vocês levam a realidade para a ponta lá em cima. Mas né? na hora de cobra do CFC, né? Exatamente. E aí você citou uma situação, Fabiana, as pessoas não
não sabem o que é a realidade de um centro de formação de condutores. Não é uma autoescola, né? A gente fala Nem aluno sabe, popularmente. porque eles reclamam. Isso. A gente trabalha com atendimento aqui de curso, né? E o pessoal, não, mas é um roubo, a autoescola está me cobrando tanto. Eu falei, não, ela é uma prestadora de serviço e ela não vive de esmola, então ela precisa sobreviver. Sim. E dentro desse orçamento tem vários custos, né? Igual para você manter um registro, para manter taxas também que está incluso no processo de habilitação, que até o aluno também não tem essa noção, não tem essa... Justamente isso. Um exemplo simples disso é que muitos dos alunos que são formados hoje, muitas vezes ele não sabe, mas muitos desses alunos são formados pelo próprio proprietário da autoescola. Ou seja, um exemplo claro de como que é difícil a vida de uma autoescola. Ou seja, muitas vezes ele está sendo treinado pelo dono. Porque Então, muito- muito não, capacidade diminui custo, financeira. é. Na, justamente na isso. verdade, na maioria das vezes você pegar, né? Principalmente cidades pequenas, vamos pegar aqui do lado da Raul Soares, pegar a cidadezinha aqui menores, se não for a família Isso. trabalhando ali... E isso não é em Minas, na verdade é no Brasil inteiro, né? Ou seja, isso é um exemplo claro do que é o Centro de Formação de Condutores. É um negócio, de modo geral, familiar, que em alguns casos ele cresce um pouco mais, mas de modo geral no Brasil nós temos em torno de 14 mil autoescolas, 99,9% são micro ou pequenas empresas. Só existem 14 autoescolas no Brasil que são de médio porte. Ou seja, as demais são sempre micro e pequenas. Isso mostra que são empresas, né, familiares, empresas ali com pequenas estruturas, mas que movimenta um exército enorme, né, de profissionais, de instrutores, de atendimento. São mais de 140 mil empregos diretos gerados e tem um papel muito relevante para a sociedade, né? Você tem cidades menores que você não tem o poder público ali atuando diretamente, e a autoescola acaba sendo quase que uma representação disso, né? Porque as pessoas precisam de uma informação, precisam de acesso a algo, e a autoescola acaba fazendo isso. O estado de Minas Gerais ele tem 853 municípios, se eu não me engano. É gigante. É um estado em proporções de... Nós também mais de 600. De país. Mais de 600 cidades tem CFC. É. De país. Se for comparar com o país da Europa, o estado de Minas Gerais é maior do que muitos, talvez a maioria dos países da Europa. É para falar já do patrocinador aqui, né? A Fabiana cutucou aqui. Não, eu tô falando que eu tô lembrando, ele tem que falar do patrocinador. Você sabe uma dificuldade que eu sempre tive enquanto proprietário de CFC? É justamente essa representatividade lá dentro do Detran. Primeiro, pela distância. Nós estamos num estado que tem dimensões de um país. É longe. Agora mesmo vamos acabar aqui. Eu estou partindo para Belo Horizonte. Eu vou fazer uma viagem de umas 5 horas para mais. Isso. Eu estou aqui na divisa com o estado do Espírito Santo. Ficaria mais perto se eu fosse no Detran do Espírito Santo aqui. Com certeza. Não pode, né? Então, essa representatividade lá junto ao Detran já é algo que quem está aqui no interior precisa demais. Talvez o CFC que está lá dentro da capital não tenha tanta essa necessidade. Segundo problema é o acesso ao servidor lá dentro do Detran. Nem sempre o dono da autoescola chega lá e tem acesso a quem ele precisa. Muitas vezes ele já recebido, né, ali por um atendente, ela já quer resolver tudo por ali. Se você quiser tratar de demandas mais aprofundadas, junto a uma diretoria ou até o próprio diretor-geral do órgão, que inclusive nós tivemos com ele aí no evento Isso. semana passada? Semana passada. Quinta-feira. Só o sindicato para conseguir esse acesso. Daí a importância do sindicato também estar representando, né? Esse é um dos papéis nossos, né? De fazer essa ponte, né, entre os CFCs. E eu sou do interior, eu sei dessa grande dificuldade, né? Às vezes um procedimento simples, que para quem é da capital, né, é teoricamente simples, mas para quem é do interior tinha uma dificuldade muito grande. O primeiro grande avanço foi a informatização, né? A tramitação dos processos, né? Acabou aquela coisa de você ter que montar pasta, fazer todo o processo online. Nosso tempo era pasta, né? Você montava Hoje não. a pasta, um monte de documento. Isso que eu ia falar com o Ronaldo. Hoje, literalmente, você não precisa do setor para nada, para resolver nada, a não ser que for uma demanda de urgência, essas questões, na verdade, né? quando sai um pouco da rotina, né? Mas aí você trouxe um cenário, Ronaldo, que agora você não tem mais o servidor no Detran. Não sei se todos sabem, né? O Detran ele saiu da sua sede, né, que existia ali na João Pinheiro, e ele foi para a cidade administrativa, então lá não existe o atendimento presencial. Então, ou seja, as empresas, o cidadão como um todo, ele só pode realizar o atendimento ou via site, ou via e-mail, ou via as UAIs, né, ou em algumas cidades... Ou via o próprio sindicato mesmo, né? Ou via sindicato. Isso é ruim em alguns pontos, né? Porque nada substitui você estar com a pessoa diretamente, você
poder explicar, justificar, porque quando você busca esse atendimento, alguma coisa não funcionou como deveria. Então, esse acaba sendo um novo desafio que a gente está vivendo. Esse processo de transição, inclusive, ele está em andamento, né? As cidades, por exemplo, que têm UAI, elas vão deixar de receber o atendimento da Ciretrans e esse atendimento vai ser transferido para as UAIs. Valadares e várias já tiveram isso e tem 24 ainda a ser transferido. As que não têm UAIs, a gente espera que o Estado pelo menos mantenha a estrutura. Manhuaçu é uma regional e ainda não tem. Pois é, muito. Mas já tem prova eletrônica? Tem. Tem? Dentro da Ciretran? Sim, sim. Ô, Alessandro, mas assim, a representatividade ela é forte, ela é necessária e ela é constante. Eu recebo aqueles e-mails com tipo um jornalzinho que vem lá do Cipro, do sindicato. Todo e-mail daquele, eu abro o jornalzinho e vou ver, tá lá o Cipro junto ao Detran intermediando alguma demanda para a classe de CFCs. Coitado do CFC, se precisasse ir lá diretamente fazer isso, ele não conseguiria. A importância da gente poder contar com alguém que faça essa representatividade, ela é gigantesca. Saber que tem gente lá brigando por isso aí. E às vezes são coisas pequenas, mas que vão fazendo a diferença ao longo prazo. Sim. No longo prazo. Você falou da taxa de licença de aprendizagem. Todo sentido. Aí o pessoal que está tirando carteira reclama do preço. Mas se você prestar atenção no orçamento total para você tirar a sua habilitação, eu acredito que cerca de 30% ou mais fica em valores que não dizem respeito ao CFC. É taxa de inscrição. Que também não é prestado serviço nenhum pelo Estado. Quem faz o cadastro é o pessoal da autoescola mesmo. Quem paga é o contribuinte, né? O candidato. Então você paga uma taxa de inscrição por um serviço que o Estado não está te fornecendo. Aí vai lá, matricula, faz os exames lá na clínica, que é um outro serviço, também não tem vínculo com a autoescola não ganha nada naquilo ali. Aí você vai e paga a taxa para fazer o exame de legislação. Depois você vai e paga a taxa para emitir a licença de aprendizagem, que na verdade o Detran não emite, quem está emitindo é a autoescola de novo. Isso. Depois você paga a taxa para fazer o exame de direção. Depois você paga a taxa para trocar a provisória na definitiva. Na definitiva, é. E assim, é taxa. E quando você consegue tirar uma taxa dessa, quanto que é a taxa de licença hoje? 76. Números redondos, R$76. R$76 uma taxa de emissão de licença de aprendizagem. Aí o CFC vai e cobra R$100. Por quê? Porque, na verdade, quem está emitindo é ele, né? Ele fica com R$23 para executar o serviço e o Estado fica com 76 sem executar o serviço. Essa é a discrepância que a gente precisa de representatividade lá, é o que vocês estão fazendo. Justamente. E a autoescola, ela assume todo o risco também, né? Às vezes acontece algum erro, alguma falha, às vezes ela precisa resolver o problema na própria Ciretran ou na UAI, ela que assume essa responsabilidade também. Esse é um ponto importante, inclusive, porque muitas vezes o aluno questiona, né? Por que esse valor tão alto? Isso, inclusive, é uma das discussões, né? Porque se querem tornar o processo desburocratizado e mais barato, a primeira discussão que tem que ser feita vamos, então, reduzir os custos aonde eles podem reduzir ou acabar. Né? Mas a formação é cara. Depende, isso é muito relativo. Né? Hoje, uma pessoa, para se habilitar, ela vai gastar aí, vamos pegar um número redondo, R$3.000. A e B. Mas é um investimento para o resto da vida. Exatamente. Ela não isso gasta que eu sempre mais. falo. Eu tirei carteira nova, já estou na terceira, sei lá, quarta renovação. Se eu pegar o valor que eu investi para tirar minha carteira ao longo da vida e o que ela me proporcionou, gente, é nada. Não, É nada. irrisório, Hoje eu vivo disso. Isso. Entendeu? A proporção. Então não é caro. Não, e carteira hoje não é luxo mais, né, Não gente? é luxo, Antigamente não, era gente. luxo, hoje é essencial, né? E você pega aí, você tem a renovação que agora, né, dependendo da idade, você tem ela até 10 anos. E aí, se a gente pegar, por analogia, comparando com outros serviços, né, um celular intermediário aí custa 800, 1.000, 1.500 reais. A pessoa não tem dó de pagar. A pessoa troca o celular pelo menos a cada 2, 3 anos. Ou seja, na segunda troca, ela já custeou aquele investimento, que é uma profissão, né, é um meio, é uma forma dela se locomover. Agora, inclusive, né, o governo aprovou a gente não sabe se isso vai ser replicado para os estados, mas houve a aprovação de uma lei onde isenta o pagamento do IPVA para as motocicletas de até 170 cilindradas. Ou seja, é uma redução do custo daquele veículo. Isso em Minas, né? Não, no Brasil. No Brasil. Só que aí cada estado terá a opção de decidir se vai
aplicar isso. Esse que é o grande desafio. Ah, Minas não vai não, porque Ou agora seja, tanto de taxa. Só tem Esquece. 2 estados no Brasil que não dão isenção de IPVA para veículos mais antigos. Minas Gerais é um dos 2. Isso. Minas Gerais não tem isenção de nada, né, Ronaldo? Perdoa, não. E esse é um grande desafio, né, Ronaldo? A representatividade passa por isso, de você fortalecer a formação, porque a formação ela tem um papel muito relevante para tudo. Né? Eu falo que a formação de condutor, o trânsito de modo geral, ele tinha que ser uma política pública. Ele tinha que ser pensado como, de fato, é importante. Se a gente pegar a saúde, o orçamento da saúde, 40% dele é para custear os acidentes de trânsito. Então, ou seja, vamos criar uma política pública para melhorar isso, porque eu melhorando a situação do trânsito, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a condição da saúde. O grande gargalo da saúde está ligado ao trânsito. Exatamente. Ou seja, se eu 80% melhoro... Mas quanto nós temos no fundo hoje? Você tem o FUNSET, que é um outro ponto. O FUNSET, o recurso do FUNSET é integralmente destinado à operacionalização interna dos órgãos. Isso não é possível, não é coerente, né? Inclusive o Brasil assinou aí o pacto, né? Nós temos a lei do Penatrans, a gente precisa discutir isso de forma ampla. Quando se vem essa discussão aí, né, da senadora Cátia Abreu, por mais do que exemplo, discutir, colocar em prática de maneira que a gente veja justamente. resultados. Né? de forma ampla, ou seja, trazer todos os atores envolvidos, né, para que a gente sente numa mesa e discute de todas as nuances o que de fato pode ser feito de efetivo. Porque o trânsito impacta a vida de todos, né? Seja da Positivo ou autoescola... negativo, né? Não, de todas as formas. Mas vai impactar. E o vilão sempre é o CFC, né? E primeiro que aí tem essa questão, né? O CFC hoje recebe uma carga exagerada, porque ele é responsável por tudo e ele não recebe nada em contrapartida. Muita gente não sabe, mas a autoescola ela não tem nenhum subsídio, nenhum. Nada. Nem o carro que ela utiliza, ela tem benefício como outros setores têm. Eu brinco que eu atendo deficiente, né, o portador de necessidade especial. Ele pode comprar o carro com isenção total, mas eu não posso comprar o carro e eu só posso atendê-lo naquela condição que o Detran impor. E eu não posso comprar com os mesmos benefícios. Exatamente. Então, ou seja, isso precisa ser mudado, né? Isso precisa ser rediscutido, porque é só isso que vai fazer com que o custo abaixe. As autoescolas são os maiores interessados em fazer a habilitação ficar mais barata. Teve uma parlamentar que propôs, eu não vou citar o nome dela aqui, que a gente está em pleno ano de eleição, talvez não seja nem lícito e moral eu citá-la aqui. Mas ela propôs, por meio de um projeto de lei, que o candidato à habilitação não precisasse mais obrigatoriamente passar por autoescola. Vamos falar sobre isso? Antes de falar do projeto de lei aqui que propõe a não obrigatoriedade da autoescola, deixa eu só falar de valores. Aqui que a gente começou a falar, eu não fechei esse tema. Quando a gente fala, não é caro, coisa e tal, isso vai muito da condição de cada um. Cada um sabe da sua condição financeira. Então, R$3.000 também não é dinheiro que você vai procurar aí, que você vai achar. Deixa eu só falar, R$3.000 é muito dinheiro. Para mim, pra gente é muito dinheiro. Pra Mas qualquer pessoa. 10 de R$300, eu tenho certeza que a autoescola parcela, não parcela? Parcelando. Até 12. Todo mundo. 12. De modo geral, Fala todo se não... Até 24. A conversa já não começa a melhorar quando você fala em parcelar. Então, vamos mudar a estratégia. Para não pesar, porque, na verdade, se precisar tirar esse dinheiro de uma vez, pesa. Mas, por exemplo, fez 17 anos, já começa a juntar. Você já sabe que você vai gastar 3 mil, guarda R$150 por mês. É um R$100. consórcio, né? Um investimento futuro. Quando você fizer os 18 anos, você já está ali com R$1.000, R$1.500 guardados, você já tem 50% do valor. E chega lá na Autoescola Rio Doce, na Autoescola atual, fala assim, quero tirar minha habilitação, esses 3 mil aí, é capaz de dar para tirar IB, não dá não? Dependendo, se o aluno for... Dá não. Dá não? Já tá arrochado? Tá. Pois é. Mas uma categoria você sai. Chega lá, eu já tenho a metade aqui do valor, vai parcelar a outra metade em 12 vezes. Aí fica uma coisa suave para você pagar. E quando você falou que o pessoal vê que a autoescola acha que a autoescola está ganhando muito dinheiro, e na verdade não está, porque é um negócio familiar. E é mesmo, tá? Hoje, para ter um CFC, a pessoa precisa ter um diretor-geral, precisa ter um diretor de ensino, 2 instrutores no mínimo. 2 instrutores no mínimo, tem toda uma infraestrutura. Então, muitas vezes, em cidadezinhas pequenininhas, nem precisaria dessa estrutura toda. Eu costumo falar, às vezes você tem um diretor de ensino para gerir 2 instrutores. Até o tamanho da sala tem resolução. Tudo. Que No mínimo 24 metros quadrados. Tem o Então, tamanho da sala. tem muita exigência por trás ali que acaba onerando o processo.
O custo está ligado a isso, né, Ronaldo? Você calcula o custo baseado naquilo que você tem que investir durante o mês. Então, quando você fala essa estrutura, aquele CFC que muitas vezes não precisaria ter essa estrutura, mas ele tem que aplicar, porque ele é obrigado. O CFC ele não tem autonomia de contratar só um diretor, de colocar uma sala de aula com menos de 24 metros quadrados, mesmo que ele não tenha essa necessidade. Então, isso impacta diretamente no custo. Se você quiser trabalhar com categoria B, são no mínimo dois veículos, categoria A, no mínimo 2 motocicletas. Ou seja, você tem que comprar 2, mesmo que uma vai ficar o tempo todo parada. Esse é um dos desafios do setor. Por isso que é interessante as pessoas entenderem, e a discussão ela tinha que vir para esse lado. Né? Se a gente quer dar oportunidade para todos, então que dê oportunidade em condições, né, para cada região. Ou seja, eu não posso ter a capital com as mesmas regras de uma cidade de 50. Eu tenho Tem Minas cidade Gerais. de 3 mil Eu habitantes. não lembro. Minas Gerais, a menor cidade que a gente tem 800 CFC e chama poucos. Passabem, 1.772 habitantes. Mas E tem um CFC ali. Eu não sei se você lembra, logo na implantação da biometria, tinha cidade que não tinha internet. Essa é uma realidade. Aí você tem que contratar um serviço específico. É um desafio muito grande. Né? Ou seja, e o fardo é muito pesado para o setor. É um problema, é uma normatização que vem do Conselho Nacional de Trânsito e ele não faz distinção de um CFC de grande porte para um CFC de pequeno porte. De capital para interior. Capital para interior. Você está dentro de Belo Horizonte com 2,5 milhões de habitantes, você está dentro da cidade com 1.700, como é que chama? Passa bem. Passa bem. O pessoal passa bem lá, né? Que 1.700 habitantes, nem trânsito tem, não dá congestionamento. Tão bonito na fita. Mas então a realidade é essa. Quando fala para o lado financeiro, tem esses entraves aí. Mas vamos falar da questão da desobrigatoriedade da pessoa ter que passar para a autoescola. Como é que você vê isso? Como é que vocês veem isso? Na verdade, isso é um absurdo, né? Você trabalhar. E o pior de tudo é que usa como parâmetro os Estados Unidos, que é um dos países que mais matam no trânsito. Né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, os Estados Unidos está à frente do Brasil em número de mortes. 4º lugar. Então, ou seja, e aí por quê? Nos Estados Unidos realmente você tem uma legislação mais rigorosa, você tem uma fiscalização mais efetiva. Uma educação diferente. Mas é um processo de construção. O Brasil, você não pode começar a resolver um problema por cima. Né? Se no futuro isso pode ser um caminho, primeiro tem que se estruturar a educação de base, a formação, melhorar a condição de fiscalização do trânsito que hoje inexiste. E aí não é nem culpa da polícia, porque a polícia é impossível a polícia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe estrutura para que aconteça. A gente pega a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Quantos agentes estão disponíveis para trechos de 100, 200 quilômetros? Já não fiscaliza só trânsito. A 265, você conhece alguma escola que aplica 265? Nenhum. Já tira de base isso aí, né? Pois então não cabe a desobrigatoriedade. E sem contar que isto vai gerar o quê? Aumento no número dos acidentes, né? Mais vidas, mais famílias sendo ceifadas ali em função disso. E qual o objetivo prático? E aí vem um outro efeito, vamos dizer, efeito colateral disso. Isso vai ter o gargalo nos exames. Porque os projetos, todos eles falam o seguinte, eu não preciso me formar no centro de formação, mas eu preciso ser avaliado. Ou seja, as pessoas vão achar que vão fazer o exame sem estar preparados. E aí? A questão que eles usam de parâmetro, o antigamente. Só que nós estamos falando de eras totalmente diferentes. Mas o Ronaldo fez nesse processo e a reprovação era muito grande. Faltava a estrutura para poder passar. Vamos falar do antigamente, então. Já que estão querendo usar o parâmetro, eu tirei carteira em 94. Naquela ocasião, foram 860 e alguns candidatos. A banca vinha lá de BH, né? Vinha banca de Belo Horizonte. Aí estiveram aqui em Manhuaçu para examinar a turma. Eram 860 e tantos candidatos lá. E sabe quantos saíram aprovados? Não deve ter 10%. Não. 28 aprovados. Detalhe, só 2 estavam ali pela primeira vez. Todos os demais... Reexame. Então, meus queridos, de quase 900 candidatos, 28 aprovados. Só 2 estavam ali pela primeira vez. Os outros 26 já estavam ali algumas vezes. E olha que o trânsito era totalmente diferente, sabe né? Qual que é a diferença daquela época para agora? É que naquela época não era obrigado a passar pela autoescola. A autoescola já existia. Eu nem sabia que existia autoescola. Eu nem sabia. Eu também tirei nessa época. Eu não sabia que existia. Aí no dia que eu fui lá para tirar minha carteira, eu tô vendo os carrinhos com faixa de autoescola. Eu falei,
Autoescola nem sabia, velho. E eu sofrendo, pegando carro emprestado com tio, com avô, coisa que hoje em dia dá até cadeia. Mas naquela época nem polícia tinha. Brincando. Aí fiz no Fusca. Fiz meu exame no meu Fusca mesmo. Fuscão azul. O que acontece? Logo em seguida, 4 anos depois, 98, quando entrou em vigor o atual código, aí a legislação mudou. E então, para tirar a carteira, passou a ser obrigatório o candidato passar na autoescola. Aí você acha que os níveis de aconteceu? aprovação melhoraram? Sabe o que aconteceu? Vamos fazer uma continha rápida aqui. 900 candidatos, passaram 28, passou 30%, 3%. 3%. 97% reprovados. 3% aprovados. Assim que entrou em vigor o atual código, eu logo em seguida comecei a trabalhar de instrutor, foi a partir de abril de 98. O índice que a gente alcançava na legislação, 90% de aprovação. E na prática, 60%. De 3% de aprovação, saltou para 60% de aprovação. O exame ficou mais fácil. Por quê? Porque o pessoal, tendo que passar pelo CFC, eles percebiam que eles não sabiam dirigir conforme achavam que sabia. Isso, gente, isso é um mal que está enraizado no sangue do brasileiro. Todo motorista brasileiro dirige absurdamente bem. Ele não erra. Pode perguntar para ele. Não, eu não. Ele não erra. E eu lanço um desafio aqui, não é desfazendo de ninguém, não. Está aqui o desafio aberto aqui. R$1.000 pago na hora em dinheiro. Qualquer motorista que vier aqui, passar na nossa mão, nós vamos fazer um examezinho com você. Mas é pré-exame. Pré-exame. Seguindo ali os parâmetros de exame para quem está tirando a habilitação. Se você passar, os R$1.000 é seu. Gente, por R$1.000 eu vou. Eu me candidato. Olha, eu vou te falar uma coisa. Até nós, que somos profissionais da área, são tantas nuances, tantos detalhes ali. É sim. E o medo dos motoristas é tanto que em 2017 ou 2019, se eu não me engano, saiu aquela resolução 726. 726. Que foi revogada, uma resolução de quase 300 páginas, por causa de um detalhe. Sabe qual era o detalhe? O motorista, na hora de renovar a habilitação dele, ele precisaria passar por um curso teórico de 10 horas aulas. Pior que foi mesmo. Foi por causa disso aí que isso foi divulgado. Isso foi divulgado no Jornal Nacional na época, causou um grande rebuliço, um clamor público muito grande. Aí, na ocasião, o ministro da Infraestrutura, junto com o diretor do Detran, ou do Denatran naquela ocasião, vieram a público e disseram, já revogamos, a resolução já foi revogada, pode ficar tranquilo, pronto. É mesmo. Então o pessoal tem a falsa sensação de que ele vai na autoescola perder tempo e gastar dinheiro. E esse relato que eu dei aqui, de quando eu tirei carteira para quando a legislação mudou, prova exatamente o contrário. Então, gente, não é que a gente quer empurrar obrigatoriedade em ninguém, não. Até porque eu nem tenho autoescola hoje em dia. Eu, sinceramente, seria bom para mim, se não fosse obrigatório, porque todo mundo viria em mim, aí ir na autoescola. Inclusive, tem muita gente que vai na autoescola, não consegue ter um bom desempenho lá e vem em mim, aí eu dou um curso complementar para ele e consegue avançar, né? Então, para mim, seria até bom se isso deixasse ser obrigatório, mas não vai nessa onda, não, porque é roubada. Vocês conseguem ver dessa mesma forma? Não, justamente. Na verdade, Ronaldo, as autoescolas, hoje, elas são atacadas sem, inclusive, participar dessa discussão. Porque não é as autoescolas que estão criando essa... Não, pelo contrário. As autoescolas têm total interesse de se discutir um modelo que seja um meio termo. Não, quer discutir a redução da carga horária? Ok, mas qual que é o caminho? E eu vou trazer um exemplo, né, que pode ilustrar muito bem isso. Os profissionais, eles são muito impactados, porque você prepara o candidato, você não tem autonomia de deliberar se esse candidato realmente está apto para poder fazer o exame. Obrigado a certificar, né? Um pequeno trecho na resolução, mas ela não é aplicada, não existe a operacionalização dela. E aí o próprio profissional, ele tem que permitir que um aluno faça exame sem estar em condições. Então, se pudesse dar autonomia, por exemplo, aos profissionais, poderia até mesmo reduzir carga horária, era uma possibilidade. E o CFC também é punido por conta do... O CFC, se não atinge o índice, ainda tem, ou seja, nós somos esse detalhe, né? A gente não tem como ingerir, né? 60%, então, esse é um ponto. Agora, tirar a carga horária com o único objetivo de achar que vai reduzir o custo, não vai reduzir, porque essas pessoas vão repetir exames por diversas vezes e vai ficar mais caro. E sem contar que elas vão estar suscetíveis a serem enganadas, né?
Ou seja, não, vamos facilitar o seu processo de habilitação, que infelizmente isso é muito comum, as pessoas são enganadas por essa falsa, né, facilidade que é criada. Então, o processo de formação, ele precisa, na verdade, ser rediscutido em um modelo que se forme o candidato de forma efetiva. E aí, um outro ponto, né? Hoje a gente tem um processo, de fato, que ele precisa ser modernizado. Essa modernização, ela precisa acontecer. Agora, qual que seria essa modernização? Carga horária? Seria, eu penso, não é a carga horária. A carga horária pode ser rediscutida? Sim. Principalmente nas categorias profissionais, vamos rediscutir a carga horária? Podemos rediscutir a carga horária, mas de qual forma? Agora, principalmente, a forma de se avaliar os candidatos. A gente estava conversando um dia desse, né, Ronaldo? Quais são os requisitos para se habilitar? Saber ler e escrever. Se o requisito é saber ler e escrever, por que me aplicam uma prova de nível de 2º grau, de nível superior? De concurso. Ou seja, é incoerente. Né? O exame prático pede-se ré contínua, sendo que o próprio código, né, coloca como infração você... né, manobra ilegal. Ou seja, essas questões elas poderiam ser rediscutidas, isso tudo tornaria o processo de formação até mais, vamos dizer assim, mais suave. Porque há um desgaste muito grande no processo de formação. A gente fala que é um processo de repetição. Né? Aqui em Manhuaçu não deve ser diferente, né? As pessoas repetem os movimentos o tempo todo. Aqui deve ser pior a questão de morro aqui. Dessa forma. 2 rodas, então. A gente pega, por exemplo, o modelo de Minas, é um modelo diferente do resto do país. Você, com certeza, já deve ter visto, né, nos outros estados. Nós estamos aqui quase na divisa com o Espírito Santo. Você vai na motopista do Espírito Santo, você vê na motopista de Minas Gerais. Não tem uma motopista no Brasil que é igual a outra. E detalhe, todas elas seguem a mesma normativa. Segue a mesma normativa. E aí, se você pegar a 789 hoje, a 789, por exemplo, não fala de rampa. Não cita em momento algum na 789 que existe rampa. Né? E em Minas Gerais tem uma rampa ali, que é um grande desafio, mas na 789, que regulamenta a 726 que você... Fala prancha, né? Que fala é prancha. A prancha é onde encerra, né? 30 centímetros, né? Que é uma elevação, pequena elevação, né? A 726 já trazia, inclusive, os modelos que deveriam ser utilizados. Ou seja, haveria uma padronização. E aí essa padronização é o melhor modelo? E isso precisa ser discutido entre todos os atores envolvidos. Começar pelo fato de que na motopista você não forma condutor de motocicleta. Você vai formar um cara que tem domínio sobre a motocicleta, mediante alguns obstáculos, solta ele no trânsito, o risco é gigantesco. Quando eu falo que eu dou aula, que a gente ministra aula na rua, o pessoal fica doido, fala, você é maluco. E o pessoal, a turma nova de instrutor, que fala assim, que é isso, perigoso demais, gente. Na nossa época aqui, eu ia dando aula para um aluno no carro na frente e 3, 4 motos atrás. O trenzinho, né? Igual um trenzinho. É óbvio que tudo tem o seu início. Você pega um cara que não tem domínio com a moto, você pega ele sozinho, vai para um canto, para uma rua mais larga, sem trânsito. Claro. Tudo tem seu jeito. Nunca aconteceu um acidente comigo. Em compensação, na motopista, vira e mexe, um cai, quebra braço, quebra perna, porque é cheio de obstáculos. No último exame nosso, nós tivemos 3. Você sabia? Tivemos 3 acidentes. Ou até perdi o que a gente estava falando. Falando aqui da motopista que não forma. Mas vamos mudar um pouquinho aqui, vou dar um salto aqui. Outro problema, eu imagino que muitos cidadãos não saibam disso, mas a legislação de trânsito no Brasil, ela vem do Congresso Nacional. Isso. Não existe Código de Trânsito Estadual, não existe Código de Trânsito Municipal, não existem leis de trânsito estaduais ou municipais. Até existem, na verdade, algumas ali, poucas. Não, existe sim uma exceçãozinha pelo parágrafo único lá do inciso do artigo 22 da Constituição, inciso 11, para casos específicos. Mas a legislação de trânsito, de modo geral, ela vem lá de cima. Então, Alessandro, outro problema que a gente vê, igual você falou, em relação a taxas estaduais e coisa e tal. Vocês conseguem isso por intermédio de algum parlamentar, um deputado estadual, por exemplo. Chegaram a citar o Cleitinho, que vai lá e briga e representa. O Cleitinho esteve até brigando em relação às taxas de licenciamento em Minas, né? A gente paga a taxa de licenciamento do veículo. E nós é que emitimos, né? A gente é que emite, é um absurdo. Aí fala, isenção total não. Quase zerar ela, mas ela ainda continua existindo, que diz que é para fazer a manutenção do sistema. Do sistema. Mas tá bom, caiu 90%, já foi um grande avanço. Então, no que diz respeito a taxas, igual a taxa de LADV também, isso a gente consegue no âmbito estadual. Mas quando fala de lei, cara, Código de Trânsito Brasileiro, que vem lá de cima, é Congresso Nacional. Eu não conheço, não sei se vocês conhecem algum parlamentar, seja ele deputado federal ou senador,
que tenha vindo de CFC, de autoescola. Vocês conhecem? Não, Não. nenhum. Está faltando representatividade para nossa classe, né, Com junto ao Congresso certeza, e Nacional? hoje é o que a gente mais almeja, é isso, né? Você pega o agro, a representatividade que tem lá em cima, você pega a própria polícia, Todas as classes. Até classes como diversidade de gênero, LGBTQIA+, já tem seus representantes. Também, A turma do PCD já tem seus representantes. As autoescolas... e hoje é o que a gente mais precisa, O né? pessoal não une, não junta? Na verdade, quem lida com o trânsito tem que acordar para essa necessidade, né? A representatividade política, ela faz parte da nossa vida, né, como um todo, né? Qualquer setor só se desenvolve quando ele tiver representação, justamente porque tudo parte do Congresso, né? A Câmara e o Senado é onde se editam as leis, as normas do nosso país e o Código de Trânsito. E aí você citou um exemplo, né, Ronaldo? Nós não temos a formação de condutores de forma plena dentro do Código. Se você pegar ali o artigo, né, o artigo 14, é o capítulo 14, né, do 140 ao 160, não fala da formação como um todo, Joga né? pro CONTRAN. Joga para o CONTRAN e, no máximo, joga para o órgão executivo do Estado, né, que é a questão dos exames. Ou seja, a formação ela fica solta, é o que a gente chama de falta de segurança jurídica, né, para que isso possa acontecer de uma forma até mesmo planejada. E esse acaba sendo um grande desafio, né? Porque a cada dia muda uma resolução. Hoje mesmo saíram várias novas resoluções, né? Que acabou não impactando. 6 ou 7. Então, esse é um grande desafio, de fato. Isso é chegando a 1000 resoluções, né? Então, gente, eu vejo essa necessidade e não vejo dentro de um cenário político nacional, lembrando que legislação de trânsito é em âmbito nacional, nenhum representante de CFC. Quem sabe não sai um de Minas Gerais, né? Da onde que a gente consegue uma pessoa com essa representatividade? É justamente dentro de sindicatos, dentro de associações. O sindicato, a associação, para quem não tem muita familiaridade com esses termos, são pessoas jurídicas constituídas para representar um conjunto, um grupo de pessoas ou de empresas com interesse em comum. Então, Sindicato de Proprietários de Centro de Formação de Minas Gerais. É uma instituição, uma pessoa jurídica que está ali para representar o interesse dos proprietários de CFC. Apesar de a gente saber que nem todos aderem, né? Quantos por cento hoje dos CFCs de Minas? Hoje a gente tem 1/3, né, do setor, a gente chama de sindicalizado, né? Representado todos são, né? Independente se ele se filia ao sindicato, ele é representado. Porque fica bom para um, fica bom para todo mundo, né? Então, ou seja, uma ação que o sindicato possa implementar, uma possível mudança, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, os instrutores sofriam muito com a taxa de credencial. Ela tinha um valor absurdo. Hoje ela estaria mais de R$300. Então, nós conseguimos uma alteração, né, na Assembleia Legislativa e isso impactou a todos, independente se ele era associado ou não. Então, o sindicato tem essa prerrogativa, né? Então, 1/3... Um terço. E para ser sindicalizado, o que a autoescola precisa ter? Como é que tem que ser? Ela precisa ser credenciada, né? E aí ela vai assinar uma ficha de filiação e pagar uma mensalidade que hoje gira em torno de R$90. E ela passa a ter serviços que são prestados, né? Além de fortalecer essa representatividade. Suporte jurídico? Suporte jurídico. Isso que eu ia te perguntar. Quem é sindicalizado tem algum benefício via sindicato? Não buscar em conjunto as ações que são buscadas em conjunto, mas o fato dela ser associada, ela tem um benefício? Tem vários benefícios diretos. Agora, por exemplo, o sindicato, antes mesmo de eu me licenciar, o sindicato já tinha assinado um termo de... Ele passa a fornecer certificados digitais para, né, as empresas, é uma necessidade. Para os associados, esse certificado digital custa R$60. Você não acha isso em lugar nenhum do mercado. Ou seja, é uma condição exclusiva para o associado. O representado também Você não acha por menos de R$100 hoje? Aquisição de veículo, duplo comando. Descontos, ou seja, uma série de Programas, serviços que você tem, sistemas de gestão, você tem uma série de serviços que você tem benefícios por ser associado. Com certeza, eu não psicológico também tem fiz desconto? essa conta. Eu não fiz essa conta, mas com certeza um sindicalizado ele vai ter uma economia muito maior anualmente do que esses R$1.080 que vão ser a contribuição dele anual, né? Com certeza. Se eles fizerem a conta, sim. R$90 por mês, R$1.080 por ano. Por ano. É isso mesmo. Com certeza ele vai ter um
vai ter descontos, né, e benefícios que vão muito além disso aí. Além de ter uma assessoria jurídica. A gente está fechando aqui para ter uma assessoria jurídica aqui para a Lectrans, quer dizer, só para ter um advogado à disposição. Precisou, aciona ele. Não é menos de um salário mínimo por mês, não. Não é mesmo, não. Esse amigo da gente é um salário. Eu falo que pela minha empresa, eu pago, né, assessoria jurídica e é um custo elevado, principalmente quando você paga individualmente. Então, quando você vê assim, que tem tantos benefícios e ainda assim 70% dos CFCs não aderem, ou tem um motivo muito forte, que a gente desconhece, ou porque o pessoal é totalmente desunido. Na minha época, eu lembro que havia uma desunião muito grande. Não sei como é que é hoje o cenário. Ainda é assim? Sim, os interesses, muitas vezes aquela necessidade individual, ela acaba se sobressaindo e se esquecem, né, de que a união, é aquele ditado, né, a união faz a força, né? Exatamente. Ou seja, se a gente estiver junto, a gente é muito mais forte. E só juntos a gente realmente vai conseguir fortalecer um setor, né, qualquer atividade que a gente possa desenvolver. O problema maior é o seguinte, é você enxergar um CFC que na hora que precisa do sindicato, se você chegar para o seu CFC e falar assim, não, são R$2.000 para a gente resolver o seu problema, ele vai lá e paga, mas ele não pensa que ele pagando os R$90, sendo associado, pagando tudo direitinho durante, né, os 12 meses do ano, ele vai ter a mesma assistência, às vezes até melhor do que aquilo lá. Porque nós temos também o seminário que o associado não paga, nós temos informações, nós temos os grupos de WhatsApp, que é respondido praticamente automaticamente, qualquer dúvida. Então, assim, as vantagens da pessoa ser associada, ao invés de buscar o remédio na hora é o prevenir, né? Não remediar. Então, assim, é muito maior. E assessoria, né? Imagina você que em Manhuaçu, precisando de uma demanda agora em Belo Horizonte, né? Se você tiver que sair daqui para ir lá resolver isso, te custa muito caro. Então, ou seja, o sindicato também presta esse tipo de serviço, né? Então, isso é importante. Eu quis trazer essa percentagem de sindicalizados à mesa aqui, ao bate-papo, justamente pensando na questão da representatividade junto ao Congresso Nacional, seja como um deputado ou senador. Então, se a gente sonha em ter um representante lá na Câmara Federal, a gente precisa de muito mais do que 30%, do apoio de muito mais do que 30%. E eu não tenho dúvida, gente, uns projetos de leis, que, na minha opinião, esse projeto de lei que foi apresentado lá para desobrigar a autoescola, a pessoa passar pela autoescola, ele é mais sensacionalista do que exatamente um projeto de lei. Com certeza. E são parlamentares que querem se colocar em evidência em ano político, aí vem com essas pérolas, sabendo que aquilo não vai passar, Justamente. nem discutido vai ser. Jogar para a plateia, né? Jogar para a plateia. Então, até para evitar esse tipo de problema, que o pessoal fica preocupado. Fica preocupado. A gente ter um representante lá com ideias sólidas e em favor da classe, quando eu falo em favor do CFC, é em favor também dos alunos. Sim. O pessoal quer tirar carteira. Porque a partir do momento que você deixa de exigir lá de cima aquele monte de coisa que você sabe que não é necessário para um CFC pequenininho, você deixa de exigir isso, o preço vai baixar, não é? A necessidade de você ter dentro de um CFC com 2 instrutores, você tem um diretor de ensino, nós temos um diretor de ensino, é um profissional que tem que ter nível superior, ele precisa ter curso de instrutor e de diretor, ele tem custos para poder se credenciar e se manter atualizado. Isso tudo é diluído no valor da sua carteira de habilitação. E a pessoa que está do outro lado do balcão, chegou lá para pegar o orçamento dele, ele não sabe de nada do que está acontecendo dali para dentro. Ele sabe que 3.000 está pesando para ele. Uhum. E onde está o problema? Ele vai reclamar com o dono da escola, ele vai reclamar com o instrutor, ele vai reclamar na rede social. Mas ele não sabe que o problema está lá no Congresso Nacional, no deputado que ele escolheu votar para representar ele, que está mandando lei lá de cima para baixo aqui, que está afetando ele cá embaixo na hora de tirar a carteira dele. E parece que não é, não. Mas o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, instituída lá em 97, que entrou em vigor em 98, que já foi alterada por outras 42 leis. E está na iminência de ter mais uma grande alteração por meio da medida provisória 1112, de 2022, conforme o Júlio mostrou lá na Associação Nacional dos Detrans. Então, entenda, você proprietário de CFC, você aluno que está querendo tirar sua carteira, ou nem você que está em processo, mas você que tem filhos, tem irmãos, pessoas que podem vir a querer tirar a carteira de habilitação, a gente precisa de um representante. Eu vou me candidatar a deputado federal. Vai.
Já candidatou. Eu vou. Ah, vai. Se eu me candidatar, você vota em mim? Fala a verdade. Eu prometo fazer uma boa representatividade. Aí, Fabi. Não. Não deixa? Eu vou passar a bola para outras pessoas. Deixa outras pessoas Fabi, fazerem então. isso. Fabi, Não, você é também candidato. não. Fabi para senadora, Ronaldo para deputado. Dupla de peso, hein? Alessandro e Zé. É um compromisso muito grande, cara. Porque uma vez você ali no posto de um parlamentar representando uma classe tão grande e a sociedade, de modo geral, Sim. porque é legislação de trânsito, até um pedestre, a pessoa Até porque um representante ele não vai lidar só com essa área, né? Ele vai lidar com outras áreas também. Exatamente, mas ele está lá eleito por essa classe e precisa representar essa Sim. classe. É um compromisso muito grande. Pensando nisso, os sindicalizados, os CFC sindicalizados e aqueles não sindicalizados, apontam nomes. Seu nome é um nome apontado para ser um representante. Você também, Zé? Não, eu Não não. vai, não, pô. Senador e deputado? Só ajudo. O meu bastidor. Pelo trabalho que eu vejo você veio realizando à frente do sindicato de 2015 até 2022, não é porque está na sua presença, se fosse para falar mal também eu falaria, foi o melhor presidente que já teve, a melhor presidência que já teve no sindicato representando Com ali. certeza, Os apoio. próprios sindicalizados podem confirmar isso. Um excelente nome. Você aceita o desafio? Você já pensou nisso? Na Já verdade, considerou? eu já tenho pensado isso há um bom tempo, né? Não é à toa que eu me licenciei justamente para cumprir os requisitos. A gente tem aí, né, não só dos sindicalizados, mas dos representados, ou seja, do setor como um todo, inclusive dos demais estados. E é um assunto que, né, a gente está muito aberto a discutir. O prazo se encerra semana que vem, né, que quando acontecem as convenções. Então, existe uma grande expectativa, sim. Justamente para que a gente possa promover uma discussão do trânsito, né, de uma forma mais ampla, não só na questão da formação, mas nas outras áreas que o trânsito é impactado. Você citou um exemplo prático, Ronaldo. A gente poderia ter, dentro do código, né, critérios, não sei se você lembra, mas em 98, quando entrou o novo código, a gente tinha uma regra que era pelo número de veículos naquele município, o CFC tinha um número de carros mínimos a serem instalados. Ou seja, regras como esta viabilizaria o negócio para todos e, consequentemente, reduziria o custo. Porque você, proporcionalmente, tendo que investir menos, você vai custar menos o processo de habilitação. Então, existem várias soluções para se melhorar aí a formação sem prejudicar setores tão importantes como o Centro de Formação de Condutores. Então, você já vem considerando essa possibilidade de assumir, então, o posto, ou postulando aí uma vaga na Câmara Federal. Deputado? Sim, deputado federal. Eu pra sou, na verdade, senador, pré-candidato, né? Você só pode se formalizar isso a partir do início do próximo mês, mas é uma possibilidade. A partir de quando acontecem as convenções partidárias, aí Isso. você pode efetivamente se candidatar. No que Isso. depender do nosso apoio, você tem tudo. Obrigado, Pelo que fico eu feliz conheço. por isso. Pelo que eu conheço da sua pessoa e do trabalho, mais do que da sua pessoa, porque às vezes é boa pessoa, mas não é um bom trabalhador. E do seu trabalho à frente do Cipro, eu tenho certeza de ter ali uma boa representatividade, cara. E assim, eu peço muito a quem nos vê e quem nos ouve. Vamos abraçar essa causa. A gente precisa de alguém que, de fato, represente essa classe. E lembrando, né, Ronaldo, que ele é pré-candidato a deputado federal por Minas. Só que, na verdade, ele é eleito lá, se Deus quiser, né, em outubro, ele vai representar o Brasil todo, né? Quer dizer, Claro. qualquer lei que chegar na matéria de trânsito, qualquer benefício, é um nome que a gente vai ter lá, né? E a gente fala assim também, a gente pensa assim, porque ele é proprietário, o funcionário não tem que votar. O funcionário tem que votar, sim. Porque enquanto o CFC estiver com um representante lá dentro, o CFC está forte. Enquanto o CFC estiver forte, o funcionário também vai estar forte. Né? Não é patrão funcionário. Aqui é uma via de... equipe, né? né? A gente fala do setor É uma como um engrenagem, todo, né? A força do setor De é todo o justamente setor. a engrenagem, né? Porque quanto mais forte é o setor, você atua, né? De certa forma nisso, né, Ronaldo? Então, quando o setor ele se fortalece, todos ganham. É aquela política do ganha-ganha. Do ganha-ganha. Quando o setor está fragilizado, todos perdem.
né? Você fica com a insegurança de a qualquer momento a sua atividade acabar, dela ser ali, não digo extinta, né? Porque eu acho que dificilmente isso vai acontecer, mas isso vai fazer com que o setor como um todo, os profissionais Só em Minas somos quase 30 mil, né? São impacto direto em todas direto, né? Profissionais direto, né? profissionais, juntando toda a cadeia. Estou falando porque esses dias eu liguei para comprar um leitor biométrico. O rapaz falou, meu Deus do céu, não pode acabar esse trem de autoescola, não. Eu vivo disso, eu vendo sistema, eu vendo leitor, eu faço tudo para autoescola. Quer dizer, então, esse já é o indireto, né? Esse é o indireto. E poderia estar sendo prejudicado também por causa disso. Eu sou um indireto também. A gente presta serviço para a CFC, a gente vende produtos para a CFC e a gente ajuda os alunos dos CFCs passarem também. Alessandro, consideremos que hoje é 1º de janeiro de 2023. Não vai ter sido empossado ainda não, né? Tem uns dias para frente, né? Os deputados, eles tomam posse em fevereiro. Fevereiro. O ano legislativo já começa na teta, tá vendo? Você não, você vai falar em janeiro, vai ficar lá, familiarizando com o gabinete. Isso gosta de Brasília demais, mano. Vive lá, né? Buscando o quê? Representatividade. Tem que ir lá para dentro dos gabinetes e chorar lá. Então é na hora de você ficar lá, sentar no gabinete daquele e a gente ir lá, chorar com você, né? Você vai atender os nossos pedidos? Ouvir nossas ladainhas. Ladainha não, nossos pedidos, né? Você vai atender os nossos pedidos? Não só ouvir, mas vai ser fundamental a participação. Né? Tá gravando aí, diretor? Ó. Pode deixar gravado. Né? O Ronaldo, principalmente, né? Você é uma das pessoas relevantes em assuntos de trânsito. Eu acho que é fundamental essas pessoas poderem participar das mudanças. Vai dar eu batendo lá no seu gabinete. Não, se isso acontecer, vai ser muito bem-vindo. Se o seu assessor vier com aquela conversinha assim, não, mas tem que agendar com o doutor Alessandro. Não, e diferente, vou ver se ele pode. Porque o Ronaldo tem vivência aqui, ó, de ponta. Que Esse vai é saber levar a realidade lá para... Quem tem essa vivência do dia a dia, quem está na ponta do processo, Fabiana, é essas pessoas que precisam ser ouvidas de fato e promover as discussões tem que partir delas. E não pessoas que não conhecem a realidade. Eu brinco, né? Você que nunca andou na 381 querer deliberar sobre as mudanças da BR-381. Só quem anda nela nos dias a dia. Dentro de autoescola. Vocês vivem isso todo dia. É justamente isso, né? E não só dentro da autoescola, mas a gente acaba adquirindo o conhecimento do trânsito como um todo, né? Porque a gente tem aí diversas nuances, né, ligadas ao trânsito. Você falou que tem quantas autoescolas em Valadares? Em Valadares hoje são 25. Não, suas, Rio Doce. Duas. Zé também tem duas. Cheguei a ter 8. Chegou a ter. Fechou o cerco, por que, Sam? Vamos viver, né? Tava ganhando dinheiro demais? Ou trabalhando demais? Eu não vi meus filhos crescer, não. É bom que abre espaço para outros, né? Estando bem representado lá é o que importa. Justamente. Então, em relação ao Alessandro, eu vejo com um bom nome por isso. Primeiro, porque você está dentro de autoescola. E não é da agora, não, né? Não, na verdade, desde o dia 23 de dezembro de 1999. 99. Foi assim que aconteceu a mudança no código, você já... 98 entrou em 98. Fiz o curso na época que era no Detran ainda, né? Ronaldo também. E outra coisa, você tem também Detran não, Cadepol, né? Cadepol. Né? Você tem também a familiaridade de estar representando essa classe junto ao poder público, conforme você falou aqui logo no início. E aí parando em Brasília, igual você já vai constantemente, junto lá na Assembleia também Mineira, né? Também dentro do Detran, essa expertise de representatividade da classe também conta demais. Sim. Mediante isso, eu vejo como um excelente nome. O meu apoio você já tem. Você cita, as pessoas às vezes ficam incomodadas, né, quando você fala de Detran. Não adianta a gente achar que o Detran é o grande vilão, até porque o Detran é um órgão executivo, ou seja, ele cumpre aquilo que é estabelecido. Perfeito. Claro que muitas vezes ele tenta inovar, né? Mas, de modo geral, ele faz aquilo que veio para ele cumprir, né? E esse é um ponto. E sem contar que o Detran, a gente brinca que é o nosso patrão hoje, né? Então, isso precisa ser discutido de fato, mas, acima de tudo, ter uma legislação mais efetiva para que eles possam cumprir de forma mais efetiva. Esse é um grande desafio. E de forma real, né? Trazendo para a realidade, né? Sim. A gente Algum tem que trazer projeto específico em mente para... Temos vários. Temos vários. E é isso, né, cara? A questão é essa. A gente precisa de alguém de coragem, de peito, que chega lá e assume essa briga. Eu até brinquei aqui, eu vou, mas eu não tenho coragem não, tá? Eu acho que o fardo é pesado para mim. A coragem dele aqui, ó. Não deixa. Não, mas eu não vou mesmo, não. E não é falta de convite, né?
porque vira e mexe por causa da fama na internet, o pessoal São Ronaldo candidatar, ele vai fácil. O cara tem mais de 3 milhões. Eu não iria. Deixa eu falar, se você tem o seu cargo lá, se precisar de mim lá para sugestões, para andar de mãos juntas, entendeu? E caminhar, e propor, e discutir, sempre. Agora, eu ir lá, sentar e assumir, eu não tenho coragem, né? Mas pesado. essa ajuda aí é de suma importância. É isso aí que a gente precisa mesmo. Inclusive, ajuda de modo geral, porque não é só na hora de votar, não, né? O pessoal do CFC tem que chegar, sugerir, discutir. Sempre vai ter um puxando para um lado, outro para o outro. Às vezes até para mais de um lado. A gente precisa chegar num consenso, num ponto que seja bom para todo mundo. Então, a habilidade para lidar com isso Sim. é só você mesmo. Não, bacana. Inclusive, até um exemplo prático, né, Ronaldo? Você mesmo esses dias estava me trazendo aquela questão do Banco Nacional de Questões, que é uma das mudanças que podem ser implementadas, né? Ou seja, você criar um Banco Nacional de Questões, criar mecanismos para que isso possa ser compartilhado. Você deve vivenciar isso. Tem vários estados que, por exemplo, disponibilizam o seu banco de questões para os próprios alunos, né, fazerem simulados. Minas, isso não acontece. Né? Com o Banco Nacional de Questões, a gente conseguiria facilitar, entre aspas, né, o processo, porque as pessoas teriam acesso e, principalmente, né, Ronaldo, esse banco tem que ser construído por pessoas que realmente entendem. Né? Ou seja, esse negócio de ficar decorando código de placa, ficar decorando questões que você não utiliza no dia a dia, não é o papel efetivo da formação. Então, esse é um pequeno exemplo, inclusive uma colaboração sua, né, nesse sentido. A gente tem alguns nomes representando lá junto à Câmara Temática de Educação. A gente teve inclusive, na presença do presidente do Sindicato de Autoescolas lá de São Paulo, o Magnelson, e também presidente da FENEALTO, se eu não me engano, Federação Nacional de Autoescolas. A gente tem também o Francisco Garonce, outro grande nome que está compondo a Câmara Temática atualmente. Inclusive, aceitou o nosso desafio para gravar com a gente. Ah, ótimo. Garonce vai gravar com a gente. Excelente, a gente está lá dentro da Câmara Temática. E na ocasião que o Garonce ainda era diretor de um dos setores lá dentro do antigo Denatran, hoje Senatran, eu estive conversando com ele sobre essa questão do banco de questões, que precisa de uniformizar. Você não pode colocar lá um concomitantemente. O aluno, semana passada, virou para mim e perguntou, professor, o que é concomitantemente? Aí eu respondi para ele assim, simultaneamente. Ele falou, e o que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É esse o vocabulário que precisa ser usado na prova. Ao mesmo tempo. Mas por que não ao mesmo tempo? Se o nível, né, é ler e escrever, ou seja, nível fundamental, tinha que ser ao mesmo tempo. Esse aí o nosso ideal, a nossa defesa. É trazer as questões de prova para um nível de interpretação baixo. Praticamente zero. A pessoa bateu o olho e já sabe o que a questão está querendo. Para testar deste candidato, o conhecimento em legislação, em direção defensiva, em assuntos pertinentes que vão fazer a diferença para ele como condutor. Agora, ele saber que a placa de parada obrigatória ela tem o código R1, isso aí não vai mudar em nada, ou melhorar em nada a dirigibilidade dele no trânsito. Então, é isso que a gente quer combater. E quando eu falei com o Garonce sobre a criação do Banco Único, ele me apresentou duas dificuldades. Primeiro é essa infraestrutura. Eu falei, isso é simples e barato. Será? Eu falei assim, ó, conta comigo. Só que hoje ele não é mais diretor lá. Ele está dentro da Câmara Temática, mas não é diretor dentro do Senatran mais. Eu peguei para fazer, vai ficar em menos de R$10 mil o desenvolvimento da infraestrutura. O que, obviamente, vai demandar um pouco mais de dinheiro é servidor, porque o Brasil inteiro acessando, precisa de um servidor bom. Mas isso o governo federal já tem, por meio da SERPRO, né? Não, na verdade, o FUNSET, dependendo do ano, ele chega a arrecadar R$1 bilhão. O dinheiro está lá para isso. E o dinheiro não é investido em ações como essa, por exemplo. Pois é, R$1 bilhão por ano. Por ano. R$1 bilhão. Então, eu desenvolvi, está desenvolvendo, está pronta não, por meio de R$10 mil. E a segunda dificuldade que ele viu era em relação a alimentar esse banco de questões. Porque, para deixar ele aberto, tem que ter um número de questões grande o suficiente que impossibilite a pessoa de decorar todas as questões. E o grande problema hoje do Detran abrir o banco de questões de forma pública é porque ele tem lá mil e poucas questões, o aluno reduzido, para o número, de estudar a legislação e vai decorar as questões. Mesmo assim, decorar 1.000 e tantas questões é muita coisa. E isso não pode acontecer, não deveria acontecer. Aí eu achei uma solução. Sabe qual foi a solução? A gente vai passar a cadastrar, isso eu estou fazendo no meu sistema, a gente vai cadastrar voluntários
para poder elaborar essas questões. Quem são esses voluntários? Instrutor de qualquer lugar do Brasil. Mas passando por um crivo seu, né? Passando pela minha aprovação. Então, qualquer um que fizer o cadastro, ele chegou lá, eu quero ser voluntário aqui para cadastrar as questões. Foi lá, colocou, beleza, está cadastrado. Ele vai jogar a questão que ele quiser ali para dentro do banco, para dentro do sistema. E eu vou analisar a questão e falar assim, essa é boa, joga para dentro do banco. Não, essa não é porque ele usou uma palavra meio impopular, então concomitantemente aqui não ficou bom, não. Eu jogo para lá. E vou assim. Isso vai me fazer economizar tempo, mão de obra, porque eu não vou precisar ficar elaborando as questões. Eu vou conseguir uma diversidade de questões que alcance o Brasil inteiro, porque a gente vai ter gente do Oiapoque ao Chuí, de Porto Alegre a Manaus, a Natal e Rio Branco, lá no Acre, elaborando questões e jogando ele para dentro. Então, a gente vai ter uma diversidade, inclusive regional, e lá vai ter essa possibilidade. Quando a pessoa fizer o cadastro dela, ela vai colocar de qual estado que ela é. Então, talvez que ela jogar uma questão ali para dentro, o sistema automaticamente já joga para o estado onde ela é. Já sabe, isso aqui é uma questão pertinente ao estado tal. Aí depois, o banco criado, formado, a pessoa entrou para fazer uma prova, ela vai ter a possibilidade de fazer uma prova com as questões elaboradas para o estado dela, com a realidade do estado dela, porque a legislação é a mesma, ela não muda. A legislação de trânsito é uma só, mas relacionada para a realidade dele, certo? Ou então, fazer uma geralzona, pegando o Brasil de ponta a ponta. Interessante. A habilitação é nacional, eu sou a favor de que a pessoa faça uma prova com a realidade de qualquer canto do Brasil. Interessante. Não é caro, consegui implementar por menos de R$100 mil. Se isso vem no Código de Trânsito Brasileiro, lá no capítulo 14, não tem para onde correr. Nem o CONTRAN consegue evitar. E aí isso aí é o que a gente chama de segurança jurídica, né, na formação. Então, ou seja, uma ideia teoricamente simples, mas que eles, né, não, até hoje, né, não colocaram isso em prática e que não é nada muito complexo de ser implementado. Essa solução que você está trazendo mesmo é excelente. E nós temos pessoas como você e vários outros que podem contribuir de forma direta com isso. E quem vai ganhar é o trânsito, né? O próprio candidato, então, nem se fala, né, Ronaldo? Porque ele vai ter uma prova compatível com a realidade que ela deveria ser, né? Detran do Rio Grande do Norte, Alessandro, ele, por acidente de percurso, ele cobra, às vezes, o significado de placa pelo código. Eles só colocam o código da placa, não colocam a placa. Aí eu fui questionar, porque eu tenho amigos dentro do Detran do Rio Grande do Norte, eles falaram assim, não, mas isso aqui é porque tem uma empresa terceirizada que presta esse serviço. Ele não sabe por qual motivo, se as imagens não saem na hora da questão, porque deveria ter a placa. Porque não tem como. Qual que é o significado da placa A12? Fala aí para mim. Você não sabe. Tirando R1, R2. Você não sabe. Não lembro de cor mais não. A12, você não sabe. Então, se você vê a placa, você sabe. Tem aquela de advertência escrito pare dentro dela. Aí já mudou. Então, não tem como e nem por que a pessoa decorar código de placa. Então, lá no Detran do Rio Grande do Norte, acontece isso, prejudica o candidato. É um ponto perdido, ele joga aquele ponto fora. Vai chutar, como é que vai saber? É o de placas. Não é? Então, essa unificação do sistema e essa uniformidade do sistema evitaria esse tipo de discrepância. Coloca aí como proposta sua, que eu tenho certeza que passa, hein? Fazer um adendozinho, um parágrafozinho ali já no... anotado, pode ter certeza que já está anotado. Um parágrafozinho ali no... E outra principalmente que isso venha dentro do código, tá? Que é um outro ponto. No código. Outra coisa é em relação à formação do condutor só dentro da motopista. Perigoso, porque o cara não pilota nada. Você vai dentro da motopista, ensina ele a ter o domínio básico com a motocicleta e depois solta ele no trânsito. Quase acontece um acidente, né? Quase. Isso aí eu acho que já está perto de resolver, né? A gente espera que isso mude. A gente pega a questão dos veículos automáticos. Hoje a frota nacional vem crescendo assustadoramente com os veículos automáticos e a gente não pode, né, utilizar esses veículos para formação. Então, ou seja, o Detran de Minas, né, depois de muito trabalho, a gente conseguiu que o Detran de Minas aceitasse as novas tecnologias, o que o resto do país, inclusive na sua maioria, não aceita. Né? Ou seja, você compra um carro de fábrica com sensor de ré e até então você tinha que desligar isso durante o exame. Ridículo, não tem sentido, né? Não tem Ridículo, sentido. Não tem De Minas, pelo menos desde o ano passado, isso está sendo permitido. E né? com um detalhe, não existe proibição na legislação. Não existe. Justamente. Não Basta o existe. Detran O querer. que não é proibido é permitido, né? Aí você pensa, a fabricação daquele veículo já passou pelo crivo da Senatran, né, que quando autorizou lá a construção daquele veículo com esse dispositivo. E na hora dele usar ali no exame, ele não vai poder usar. Justamente. Fabiano, então, viciou em câmera de ré, né?
Ah, a gente tem um carro ali que é igual uma banheira, 10 metros de carro. Eu não tenho, né? Pra você poder. Eu faço baliza, assim, 10, um palmo a mais do tamanho do carro eu faço, mas eu preciso da câmera de ré. Senão eu não consigo. Aí pegou um outro carro mais curtinho, sem câmera, falou, não, pode mandar instalar a câmera de ré. Câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro faz uma falta, o traseiro então nem se fala. Né? Ou seja, se você tem as tecnologias, por que não usar? Usar, né? Não tem sentido isso, né? Você quer ver outra coisa? Eles colocam a baliza como uma fase obrigatória no exame. Hoje em dia você já tem o sistema de estacionamento, assistente de estacionamento, Isso. que é o Parque Assist. É. Ah, parece uma coisa fantástica, você tem que fazer uma baliza ali para avaliar nada. Sinceramente, o instrutor, vocês já foram instrutores, você coloca o cara dentro do carro, antes de ligar o carro, já sei se você sabe dirigir ou não. Sabe ou não sabe? Com certeza. Antes de ligar. Com certeza. Então o examinador ele botou o cara ali dentro do carro, deu uma volta no quarteirão, já é suficiente, não precisa mais do que isso não, só baliza, não sei o quê. E às vezes na hora de ir para a rodovia mesmo, ele não vai com o candidato. Aí olha o risco, você formar um cara em primeira, segunda e terceira marcha e depois soltar ele numa rodovia, quarta e quinta. E muita gente pergunta, né, Ronaldo? É uma pergunta que deve chegar muito para você, né? Eu posso treinar na rodovia? Direto. Pode, Ou seja, não existe urbana impedimento ou rural, pra isso, né? Você tem inclusive essa autorização e isso... Por quê? Porque o exame é focado, né, em um modelo, isso praticamente não acontece, né? Exatamente. A resolução 789, que cuida do processo, ela não só propõe, né? Ela impõe, que ela é uma normativa impositiva, que o treinamento seja realizado em perímetro urbano e rural. E rural. Quando fala rural, gente, é rodovia e estrada, não é? E aí o Detran, ele tem autonomia para limitar vias e horário para o treinamento. Né? O Detran o órgão executivo tem. ele tem. Você acredita que tem Detran que proíbe treinar na rodovia? Proíbe. Tem Detran que proíbe. Não sabe. A norma federal não proíbe, mas o Detran, como ele tem esse poder de limitar vias Porque a norma federal dá essa prerrogativa, que, né? de certa forma, apesar do Detran ter essa autonomia, essa competência para limitar ali vias e horários, no meu entendimento, ela não pode limitar totalmente. Porque se ela limitar totalmente, não possibilitando em qualquer momento a pessoa treinar na rodovia, aí tem de encontro. Em BH é proibido treinar na contorno. É o que eles chamam Exatamente. de cinturão de contorno, né? Em função do fluxo exagerado, né, de veículos, você não pode treinar dentro do chamado cinturão da contorno. Mas em rodovia eu não sabia disso. Alguns estados vetarem Alguns esse não, eu treinamento. conheço um. E mesmo assim, nesse veto, ele colocou, nessa restrição, ele não colocou amplamente, não. Em alguns dias e horários pode. É mais por causa da preocupação também com fluxo, velocidade, essas coisas. Mas, de um modo geral, não é proibido. Importante que o pessoal saiba disso, né? É bom fortalecer isso também lá no código, né? Botar estampado, que aí não... Estimular isso, porque é importante. Claro que cabe ao profissional avaliar o momento que ele vai levar o aluno, né, Ronaldo? Ele não pode pegar o aluno na primeira aula e levar o aluno em rodovia. Então, esse é o papel do profissional e ele vai conseguir executar isso muito bem, né? Considerações finais, mais alguma colocação? Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Não, na verdade, eu só gostaria de agradecer o convite, né, Ronaldo, para estar diante, né, de uma pessoa tão relevante de assunto como o trânsito, né? Fabiana? Tenho certeza. A dupla, né? Vamos falar a dupla, né? E eu fico muito feliz, né, da gente ter pessoas como você dentro do estado de Minas Gerais, inclusive, né? Eu sempre faço questão de levar isso nos outros estados, né? Ah, mas você conhece? Não, ele é do meu estado. Pessoas né? acessíveis, você quer dizer, né? Da nossa região, hein? Da nossa região ainda. Então, assim, fico muito feliz de estar aqui, né, de coração, e agradeço pelo convite. Você pode ter certeza. Se chamar, a gente vem, tá? Independente da condição. Felicidade é toda nossa, cara. Principalmente sabendo que você aceitou esse desafio, tomara que consiga esse posto, que, ao contrário do que muitos imaginam, um parlamentar ele é um empregado nosso. Então, se você ganhar, meu amigo, você é meu empregado. Aí acabou, a conversa mudou. Pode deixar. Tamo junto. Para quem assistiu o episódio até agora, tem rolando 2 Pix. Vai lá, Fabi. A Fabi que gosta de explicar o negócio do Pix. Vai lá, Né? pagar, Durante... então, 100zão, ela adora. A gente pode participar? Esse episódio, não, porque eles vão achar que é malandragem de vocês. Mas nos próximos... Durante esse episódio, gente, apareceram 5 códigos. Quem foi esperto já anotou ou está anotando, deve estar faltando um último código. Só deixar aqui embaixo, tem um link escrito Vale Pix. Você coloca os códigos aqui e torce para ser o primeiro ganhador. Presta atenção. Se não você pode colocar os códigos nos comentários do vídeo, não. Senão os outros que não assistiram o vídeo vai lá Domingo copia passado e ganha no teve, seu né? lugar. Eu excluí 3 ou 4 pessoas lá que colocaram os códigos no comentário. Se colocar, você excluir da brincadeira, ainda ajuda os outros que não assistiram a ganhar no seu lugar.
Tem no formulário. Tem um formulário aqui, vale Pix R$100. Clica no formulário e manda o código por ali. Se você, assim, boiou um pouquinho e não conseguiu pegar o código, não fica triste, porque você ainda está participando do sorteio que vai acontecer quinta-feira, às 14 horas. Exatamente. Tem o sorteio do Vale Pix aqui, tá joia? E nós temos o Presentear aqui nossos presente, esse convidados, aqui é ó. o Zé, pro Zé a Fala, caneca. diretor, tira uma foto aí, diretor. Tira uma foto, diretor. Muito obrigado. Aqui, Alessandro. Obrigado. Eu já usei aqui a minha. Obrigado. O diretor tem a foto. Obrigado. iPhone, Rafone, rapaz, bate a gente palma não aí pra tem gente não. agradecer os convidados. Ó, uma salva de palmas para nossos convidados. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Zé. Fabiano. Obrigado, Alessandro. Obrigado, gente.